Efeitos orgânicos de uma análise. Esse é o texto que vocês encontram aí no Psicanálise nas Redes. Né? Acredito que todos tenham aí em mãos já. Página 67. Vamos lá. Em 2012, Levy, Ablon e Cashel publicaram um livro com 32 artigos de pesquisas em psicanálise e neurociências. Neste livro, é possível encontrar uma série de artigos que demonstram os efeitos da psicanálise a partir de sólidas evidências empíricas. Na introdução, Levy e colaboradores afirmam que a psicanálise é um tratamento eficaz e que as pesquisas no campo da saúde mental têm corroborado as evidências de que sua aplicação tende a trazer muitos benefícios para além do problema relatado pelo paciente. Ao contrário de outros tipos de tratamentos focados na redução da sintomatologia e na manutenção de um suposto bem-estar, a psicanálise promove significativas mudanças em toda a vida do paciente. Mudanças não apenas verificáveis na diminuição ou desaparecimento dos sintomas relatados pelos pacientes, mas que podem ser mensuradas em testes psicométricos projetivos, exames laboratoriais e também de neuroimagens. Isso é muito importante. Lettonen e colaboradores encontraram um aumento da concentração de serotonina em alguns pacientes tratados com psicanálise. Em outros pacientes foi encontrado um aumento no número de receptores serotoninérgicos. De acordo com Levy e colaboradores, as pesquisas que constam no livro trazem importantes evidências empíricas com relação ao resultado do tratamento. Neste sentido, para os autores, a psicanálise deveria ser recomendada como um tratamento padrão para muitos tipos de transtornos mentais que são suscetíveis de serem tratados pelo método freudiano. Levy e colaboradores, mais uma vez, encontraram evidências de que pacientes com depressão maior, especialmente aqueles com formas atípicas de sintomas, cujas respostas ao tratamento psicanalítico são refletidas em um aumento na ligação do transporte de serotonina e, em alguns casos, aumento dos receptores serotoninérgicos. O estudo também encontrou que pacientes com sintomas clássicos de depressão maior demonstram melhora clínica semelhante, mas, e isso aqui é muito importante, sem alteração na ligação do transporte de serotonina e nem aumento de receptores de serotonina após 6 meses de análise. Ou seja, o quadro dos pacientes melhora, né? No entanto, não há ali algo que possa ser organicamente constatado no sentido de uma modificação do corpo. O estudo também demonstrou que no grupo tratado com antidepressivos, após os mesmos 6 meses de tratamento, não houve alteração orgânica, o que implica dizer que a melhora no quadro dependia da medicação. Bom, esse é o texto que nós temos para hoje, para conversar um pouquinho. É um texto de suma importância, né, que traz ali alterações orgânicas mensuráveis pelo tratamento psicanalítico. No entanto, e eu acho que esse é o detalhe que às vezes passa desapercebido por quem lê, o mais interessante é verificar que os pacientes nesses artigos, saem daquilo que é considerado depressão maior sem alterações orgânicas mensuráveis. Ou seja, aquilo que se acreditava, isso em 2012, pessoal, 10 anos antes desse artigo que saiu agora, né, constatando que a serotonina não causa depressão. Ou seja, que um déficit de serotonina não está correlacionado com a causalidade da depressão. Isso 10 anos antes. Bom, o que nos faz pensar que essas alterações orgânicas, né,
corroboram, que a gente pode mensurar hoje em dia, corroboram com a ideia de Freud, de 1890, do texto Tratamento Anímico, que nós temos estudado aí, né, com bastante afinco aqui no grupo, corrobora com a ideia de que existem, né, impactos no corpo a partir de coisas que não são do corpo propriamente dita, né? E que vai nos levar às próximas leituras do nosso grupo, em especial na introdução a Lacan, no que toca ao texto Instância da Letra, né, e Função e Campo da Fala e da Linguagem, onde nós vamos verificar que há um produzir corpo a partir da palavra. Bom, isso é empiricamente verificável na carne, na pele de cada um, de todos nós, né? Eu não canso de dar esse exemplo. Se qualquer um de nós receber uma ligação agora falando de um desastre na nossa casa, bom, se a gente odeia as pessoas da nossa casa, no mínimo nós vamos ficar felizes, né? Vai aumentar a ocitocina. Notem que aquilo que vem supostamente de fora produz alterações naquilo que supostamente estaria dentro. Se você ama todo mundo da sua casa, é óbvio que você vai ter o efeito inverso. Que você vai ficar triste, que você vai ficar com humor deprimido, que a vida vai perder sentido. E como dizer que isso, né? Como dizer que isso não produz no corpo alguma alteração? Isso é o mínimo, né? Cursinho. Vamos lá, lembrar do cursinho pré-vestibular. Primeiro e segundo colegial. Não sei se vocês tiveram essas aulas de biologia. O olhar da pessoa que a gente se interessa. O medo. O medo de estar doente produz uma doença. Eu gosto muito de trabalhar com essa dimensão do equívoco. A clínica me permitiu, depois de mais de 10 anos de trabalho de clínica, me permitiu brincar um pouco mais com isso, com uma certa liberdade. Se nós selecionarmos alguns fenômenos que nós sentimos no corpo, nós não conseguimos dar um diagnóstico preciso. Vamos lá. Taquicardia. Quero que vocês me digam o que seria isso. Taquicardia. Alteração no sono e no apetite. Ansiedade extrema. Sudorese. Desânimo para todas as coisas na vida. Qual o nome da doença? A princípio. Pra mim já ia falar ansiedade. Ansiedade? Mas já colocou ela como alguma coisa, né? Aí essas coisas que acontecem assim comigo, vem da ansiedade. Por exemplo, se eu vou fazer um exame que eu tenho bastante aversão, que é aquele, eu esqueci o nome, aquele que você entra naquela máquina e fica fechadinho ali, sabe? Aham. Nossa, aquilo lá me causa Ansiedade. Sada, ficou mudo o seu microfone. teclado. Eu falei que, por exemplo, não sei até que ponto que vocês não viram. Até mas, entrar por na exemplo, máquina no exame lá. se eu tô num negócio desse aí, eu não fico sozinha. Eu tenho que ter alguém lá do meu lado conversando comigo. Ótimo. Aí me causa uma taquicardia,
mas que já veio de uma ansiedade. Então, para mim, a ansiedade era o que eu já estava sentindo. Recording in Então, progress. eu Ótimo. não sei qual que é a... A Cláudia ia falar alguma coisa também, Cláudia? Pensando no que você falou em alteração de sono, de apetite, eu poderia pensar também em hipotireoidismo, que é algo que eu tive, tenho, né? E trato e vejo bem com tudo isso. Sintomas de síndrome de pânico, um monte de outras coisas também. Então, Vivian, ia comentar alguma coisa, Vivian? Eu falei sobre qual o nome da doença, eu falei medo, mas está muito ligada à ansiedade, angústia, né? Vocês nunca se apaixonaram? Ah, esse é o lado bom, né? A paixão também traz esses batimentos. Você fica com a barriga doendo, olha Isso. pra pessoa e fica a Roma inteira. Pois É uma é. delícia essa, então a gente não lembra como algo, né? Pois é. Por isso que eu tô dizendo para vocês que se for olhar pelo fenômeno, a presença da pessoa amada no auge da paixão produz alterações orgânicas sensíveis, mensuráveis. Bom, hoje sabemos, né, há uma hipótese, né, teórica disso, de que na relação entre mãe e bebê há um aumento da ocitocina na mãe, que produz aquele efeito no amamentar, no pegar, no cuidar, né? Que produz aquele efeito de bem-estar. Agora, há uma confusão aí. A ocitocina é o hormônio que causa amor? É o neurotransmissor que causa amor? Ou é sintetizado porque há algo nessa inter-relação de corpo que produz uma demanda demais? Toda a dimensão daquilo que nós vamos chamar de diagnóstico no campo da psicanálise passa, de alguma maneira, por não confundir os fenômenos com aquilo que se produz em transferência. Por que eu estou falando isso aqui agora? Pelo simples fato de que nós temos evidências empíricas sólidas de que o tratamento psicanalítico é um tratamento eficaz para diversos transtornos mentais. Isso já está dado já, né? No entanto, o ponto é, nós não focamos o nosso trabalho em tentar regular ou produzir o aumento ou diminuição de certas substâncias no corpo. Antes, o foco, o objetivo da análise, como já dizia Freud em 1937, no Construções em Análise, é a suspensão do recalque. E a partir do momento em que conseguimos suspender o recalque, suspender a repressão, o que nós verificamos é uma reedição da história da pessoa, uma outra maneira de se enxergar, de se pensar, de se perceber, de se sentir. E aí, sim, nós começamos a verificar efeitos terapêuticos. Notem então que esses efeitos terapêuticos são consequência do tratamento analítico.
não como um objetivo do tratamento. Percebem a diferença? Por exemplo, se uma pessoa chega no médico com um problema de sono, isso está muito comum, inclusive. A pessoa chega no médico, né, com um psiquiatra ou neurologista com problema de sono, não consegue dormir. Ah, por quê? Porque tem pesadelo e tal. Aí o médico começa a dar algumas medicações para dormir, vai ali na tentativa e erro, né, coloca um, coloca outro, né, vai adequando a medicação, o tratamento à pessoa. No entanto, a pergunta é, não consegue dormir? Ou tem muitos pesadelos? Não consegue dormir ou acorda cansado todos os dias? Notem que um tratamento analítico não vai tentar colocar absolutamente nada para reorganizar ou reequilibrar o corpo. Porque, basicamente, aquilo que nós chamamos de corpo é efeito. Efeito. É produto. Não a causa, mas a consequência. É porque às vezes, assim, a pessoa, desculpa, posso falar? Sim, claro. É que às vezes a pessoa tem tanto problema durante o dia, vai se deitar, leva tudo pra cama, né? Aí já começa durante a noite, começa a linkar como foi o dia, o sono não vai vir mesmo. Então, realmente, faz muito sentido para mim você necessitar de uma análise, de um terapeuta, de algo e não apenas de um medicamento. Porque esses fatos do seu dia realmente produzem a insônia. Então, Sada, aí a gente tem um problema. Ótimo você colocar isso aí. Aí a gente tem um problema, porque o Freud, quando ele opera a partir da dimensão da determinação inconsciente, ele vai dizer assim, que há que colocar em palavras, primeiro, o que você entende como sono? Você está me perguntando? Não, a gente pergunta para os pacientes. Né? O que você entende como sono? Que diz que o sono não vem. Isso é muito importante. Desde quando o sono não vem? Por que agora procurou tratamento? O que você entende como pesadelo? Me conta os seus pesadelos. O que você sente? Que você diz que dorme a noite inteira e parece que a hora que acorda já está cansado. De onde vem esse cansaço? Por que seria o sonho? O sono? Por que seria o sono que deveria reparar o seu cansaço? De onde vem essa teoria, essa ideia? O que eu quero mostrar para vocês é que, de alguma maneira, nós nos apegamos, isso é muito importante, a teorias, a ideias, a propostas que vêm do outro, para não se haver com a minha realidade, com a minha história, com aquilo que me determina. Não sei se isso fica claro para vocês. Quando eu digo que não tenho um sono reparador, provavelmente eu já procurei no Google várias vezes e descubro que é preciso algumas fases do sono, fase REM, sono profundo, né, tal. E ali naquela fase REM produz o sonho, produz isso, mas aí tem o sono profundo. Não consigo me manter no sono profundo. Essa fase do sono, porque eu desperto, porque isso, porque aquilo, e é a melatonina. Aí a gente começa a justificar, né? Justificar, teoricamente, o nosso mal-estar. Agora, Marco, só um minutinho, Bianca. Agora, quando a gente trabalha com a psicanálise, a gente vai retirando todas essas teorias, e começa a entender
que tem alguma coisa na minha história, na minha experiência, na minha existência, que de alguma maneira está produzindo esse mal-estar. Porque pode ser, e eu já disse isso para vocês algumas vezes, pode ser que eu nunca tenha dormido mais do que 6 horas por noite. Mas, agora, nos últimos 2 anos, isso tem me incomodado absurdamente. Por que agora? Percebem a diferença? Será que realmente é a falta de 2 horas de sono? Ou será que é outra coisa? Oi, Bianca, diga. Oi, Marco. Só a título de curiosidade, essas coisas que são colocadas, né, de que isso, precisamos dormir 8 horas, todas essas coisas que a gente vai aprendendo, elas são inverdades ou elas só não são verdades absolutas? Elas não são verdades absolutas, porque eu não durmo 8 horas. E trabalho pra caramba. Ué, a gente fala assim, porque a criança tem que dormir cedo e acordar cedo. Por quê? Porque senão não desenvolve. Veja que há justamente um apagamento da individualidade. Há um apagamento da subjetividade de cada um nessas teorias. E o que a gente começa a ver é que trata-se o humano como se fosse uma coisa, como se fosse uma máquina. Essa é a proposta da teoria biologicista, que nega veementemente aquilo que há de mais atual nas neurociências, que é a epigenética. Ou seja, o que serve para um não necessariamente serve para o outro. E isso é tão beabá no nosso campo da psicanálise. Por que um gosta de chocolate mais amargo e outro não? Notem que tem gente que nem de chocolate gosta. Tem crianças que não gostam de doce. Porque ela não tem a papila... Opa! Se tem ou não tem, não importa. Crianças não gostam de doce. Minha filha, acho que experimentou Coca-Cola uma vez. Nunca mais. Suco? Também não. Só toma água. Água e leite. Só. Por quê? Não tem paladar? Claro que tem paladar. Eu acho que aí tem uma coisa bacana, né? Como é que a gente faz... E eu e minha esposa até dá graças a Deus, né? Que ela só toma água, água e leite. Que não toma porcaria. A questão é... Eu acho que isso é muito importante. Nós conseguimos acolher a singularidade? Escutar essa história por trás da queixa? Ou colocamos tudo no mesmo barco? É um problema de depressão, é um problema de serotonina. Não é. Já vimos isso, já faz um bom tempo que isso está, né? Um problema de TDAH, por exemplo, é uma alteração numa parte lá do lobo pré-frontal do cérebro, uma alteração funcional. Não é também. Se você pegar 100 pessoas diagnosticadas e medicadas com TDAH e fizer o exame nessas 100 pessoas, você não vai encontrar a mesma alteração nas 100 pessoas. Ou seja, o fenômeno que dá o nome, o diagnóstico, né? No livro, aqui no livro Psicanálise Clínica, Primeiros Passos, tem uma parte justamente que eu falo sobre o diagnóstico e é muito importante, muito importante. Eu vou até ler aqui com vocês, porque se a gente perde essa delicadeza do diagnóstico,
praxis. Se a gente perde a delicadeza do que é o diagnóstico, a gente joga por terra toda a possibilidade de trabalho no campo da psicanálise. Bom, basicamente, aqui. Começo então com uma questão central que norteará o trabalho. O que significa a palavra diagnóstico? Agora no psicanálise clínica, primeiros passos. Começo então com uma questão central que norteará o trabalho. O que significa a palavra diagnóstico? O diagnóstico é uma espécie de conhecimento estruturado que se tem e se formaliza a partir de um ou mais fenômenos. O diagnóstico, por exemplo, pode ser de uma planta, a qual iremos catalogar dentro de uma espécie de rol que contenha outras plantas, ou ainda para afirmar que aquilo que está sendo estudado é uma planta e não um animal. Todo diagnóstico serve para orientar uma conduta. Isso é muito importante. Não importa se este diagnóstico é no campo da saúde, da informática, de uma leitura de um texto, onde se procura verificar os erros, equívocos, etc. É um grande equívoco dizer que o diagnóstico é um campo ou saber médico. O diagnóstico é uma palavra que tem uma amplitude muito maior. Como a palavra cura, que pode ser utilizada para dizer de um processo, por exemplo, com relação ao queijo. Ora, um queijo curado não estava doente, mas passou por um processo de cura. A cura deixa de ser um fim e torna-se um meio. Com a palavra diagnóstico, temos a mesmíssima aplicação. O diagnóstico, independentemente de ser ou não realizado no campo da saúde, não é a palavra final, mas um meio para se atingir um fim. Grosso modo, um diagnóstico pode ser, então, uma ação de conhecer e produzir um saber sobre o fenômeno investigado e que tem como objetivo uma classificação para realizar um determinado tratamento. Basicamente, o diagnóstico depende da teoria que o observador porta, acredita, trabalha. Então eu tenho os fenômenos e a partir desses fenômenos eu vou poder dizer é uma depressão, é um pé na bunda, é uma tristeza, é um hipotiroidismo. Como as perguntinhas que eu fiz para vocês, né? É uma síndrome do pânico, é um transtorno de ansiedade, é um tumor na hipófise ou uma paixão. Ô Marco. Oi, Fernanda. Isso que você está falando, assim, para mim faz muito sentido, né? Mesmo antes de eu ir buscar, estudar mais pela psicanálise, eu sempre falava assim, né, para os meus conhecidos, assim, eu falava, olha, o que a boca não fala, o corpo sente. Eu sempre vinha com essa frase, assim, né, bem clichê. E aí, agora você falando, não sei se eu já falei, eu sou formada em psicologia há mais de 10 anos, mas eu estou voltando a estudar e, né, me voltei para a psicanálise agora. Fiquei muitos anos aí fora da área, não trabalhava com saúde mental nem nada disso. Mas eu leio, assim, eu tenho uma nítida recordação e me veio agora, na época da faculdade de psicologia, eu fiz bastante tempo de estágio no hospitalar, né, que era uma área que eu gostava muito. E isso que estava falando agora me fez recordar de uma paciente, naquela época eu ia mais para fazer uma escuta, né, era só uma estagiária. Mas eu me lembro, a gente ficava muito na aula do pessoal cardíaco, né, e aí tinha uma senhora que eu sempre ia lá e ela, né, aparentemente fez uma transferência ali comigo, porque ela só aceitava que eu fosse conversar com ela ou ouvi-la, né, nessa situação. E ela tinha um comprometimento muito sério cardíaco, o que os médicos diziam que ela, tipo assim, tinha 20% da capacidade cardíaca, né, o coração dela estava quase parando, assim, uma senhorinha já bem de idade.
E aí eu ia, escutava ela era uma pessoa muito divertida, assim, sabe? E aí teve uma situação, num dado momento, que ela estava comentando da vida dela, né? Teve uma vida muito sofrida, tinha um filho diagnosticado com esquizofrenia, tinha filhos que ela fazia mais de 40 anos que não via, tinha toda uma situação ali, né, na vida da pessoa. E aí um dia ela falou assim, e eu nunca vou esquecer, parece que eu tô vendo a mulher da minha frente falando, ela falou assim: sabe, filha, os médicos dizem que eu tenho a doença X, Y, Z do coração, por isso meu coração é fraco, ela fala. Daí ela falou assim, mas eles não sabem da minha história, eles não sabem o que, na verdade, meu coração foi forte para aguentar tudo que eu aguentei. Olha que bonito. E aí me parece que é exatamente isso que está sendo falado, entende? Eu era uma pessoa muito simples, muito provavelmente nunca tinha passado por um processo terapêutico, uma análise, nem nada nesse sentido. Mas era disso que ela estava falando. Muito sabe? bonito, muito de toda bonito. a história dela, que olha quantas coisas ela tinha visto, né, e sobrevivido naquela situação, e ainda diziam para ela que aquele coração era fraco, sendo que ele já tinha aguentado muito. Isso. Né? Eu Uma lembro vez, assim, uma vez eu lembrei disso, assim, sabe? Para mim isso é bem... Uma vez eu recebi uma paciente, isso há muitos anos atrás, uns 10, 12 anos atrás, eu recebi uma paciente que ela me disse assim, eu estava na outra clínica já, uns 10 anos mais ou menos, ela me disse assim, eu vim aqui porque a psiquiatra disse que existem 2 tipos de mulheres, as mulheres de aço e as mulheres de vidro, e eu sou um tipo de mulher de vidro, que eu quebro com muita facilidade. Notem como, de alguma maneira, nós pegamos a fala de um outro, que nós colocamos como autoridade e nos produzimos a partir disso. Não foi preciso 2 sessões para eu dizer para ela, o aço também quebra, arrebenta. Por isso que você está me dizendo, não me parece que você é uma mulher de vidro. Pelo contrário, por toda a história que você está me contando, o aço não suporta tudo. Notem que o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é um problema muito comum no nosso campo. Daí nós podemos pensar o porquê que muitas vezes vai em 2, 3 médicos e sai com 2, 3 diagnósticos diferentes e 2, 3 tipos de tratamentos diferentes. Porque sequer se diagnostica pelo fenômeno. Sequer se diagnostica pelo fenômeno. Se diagnostica acreditando no relato do paciente. Vou dar o meu exemplo aqui. Chamei lá o fisioterapeuta, né, que estou com uma dor no joelho e tal. Aí ele olhou e falou assim, tendinite. Aí eu falei, beleza. E aí o meu personal estava do lado, né, que é amigo do fisioterapeuta, falou, ele falou também que tá puxando a perna pro lado direito. Eu tinha completamente esquecido disso. Tinha esquecido disso. Aí eu falei assim, Alice, é fofoqueiro, hein, cara? Aí ele olhou e falou assim, pera aí então, deita aqui. Aí ele começou a passar a mão na minha coxa e falou assim, pera aí. Aí ajeitou, deita daqui, deita da lá e falou assim, tá bloqueado o músculo aqui em cima. E aí você tá puxando o pé para fora, o joelho para dentro. Se eu tratar só a tendinite, isso vai voltar. Então nós vamos ter que tratar a causa, que é esse bloqueio muscular que você tá aqui na coxa. Notem que uma palavra de um outro muda o diagnóstico e muda o tratamento. O fenômeno, a dor, é o mesmo. Não dormir é o mesmo fenômeno. Para a psiquiatria, para a filosofia, para a psicologia, para a psicanálise, para a religião. Qualquer saber que exista vai produzir uma teoria sobre. A questão é, o que está por trás deste não dormir?
quem escuta a história desse paciente?